Bom dia! Hoje são 29 de setembro de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o 11º vídeo, 11 vídeos, 11º vídeo da série O STF e os atos antidemocráticos. Estou fazendo uma pequena análise, uma pequena série, trazendo aqui falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Advogados de réus que no dia 8 de janeiro do fluente ano praticaram crimes aqui em Brasília. Então vamos trazer aí, mais uma vez, o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva, advogado de Aécio Lúcio Costa Pereira. Ouça aí o que ele diz e vamos trazer mais um trecho da fala dele aqui para o quadro. Vamos lá. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. É tão responsável quanto quem pratica o ato. Muito bem, vamos lá. À esquerda acima aí temos AP 1060. AP, ação penal. Réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Advogado, o ilustre Sebastião Coelho da Silva. Num certo trecho da fala, ele diz o seguinte, vamos aí. Um homem chamado Jesus foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos. E ele disse, o Pilatos disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum, mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele, o Herodes, mandou Jesus de volta para Pilatos. E Pilatos continuou dizendo: não vejo crime algum. Muito bem. O nobre advogado Sebastião Coelho da Silva, veja abaixo aí à esquerda. Nesse trecho aí, ele diz o seguinte, que Pôncio Pilatos enviou Jesus ao tetrarca Herodes. Pôncio Pilatos enviou Jesus ao tetrarca Herodes. Isso é verdade? Isso é história, gente? Claro que não. Isso aí faz parte das lendas do Novo Testamento acerca do julgamento de Jesus que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento da Bíblia cristã. Isso aí não foi um fato histórico, mas uma criação de apenas um evangelista. Então vamos estudar isso aí, gente. Estamos vendo aqui, para que você entenda, estamos tratando aqui do julgamento de Jesus, porque o doutor Sebastião Coelho da Silva, advogado defendendo o réu Aécio Lúcio Costa Pereira, ele trouxe aí, fazendo uma comparação, o julgamento de Aécio, que é uma coisa real e não uma fantasia, e o julgamento de Jesus, que é uma coisa fantasiosa, muito diferente. O Aécio Lúcio Costa Pereira existe
e foi julgado lá no Supremo Tribunal Federal. O Jesus existe nos 4 evangelhos lendários do Novo Testamento. O julgamento de Jesus não foi um fato, mas uma criação de evangelistas. É muito diferente aí. Muito bem, é a mesma coisa da ressurreição de Jesus. Nos 4 evangelhos temos a ressurreição de Jesus. É a mesma coisa. São ali narrativas lendárias criadas por evangelistas. A ressurreição de Jesus está também nos 4 evangelhos. Da mesma forma que o julgamento de Jesus, são narrações lendárias criadas. No planeta Terra, jamais alguém ressuscitou. Jamais. A ressurreição de Jesus, que também está nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são narrativas criadas por evangelistas. Jamais no planeta Terra alguém ressuscitou. Jamais em Israel alguém ressuscitou. Ressurreição só existe em livros de terror, em filmes de terror, e também em livros religiosos. A Bíblia é um livro, um conjunto de livros religiosos. Logo, na Bíblia, sim, existe ressurreição. No Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também no Novo Testamento, porque são narrativas lendárias, criadas por homens. Muito bem, então vamos aqui agora analisar essa afirmação do ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva. Ele diz aí que Pôncio Pilatos mandou que Jesus fosse ao tetrarca Herodes, e Jesus se encontrou com Herodes. Aí no julgamento de Jesus. Vamos lá agora acima. Muito bem, para que você entenda, eu gosto de ir aos mínimos detalhes para que você entenda. Então veja aí acima, à direita, o título: Pilatos encaminhou Jesus a Herodes. Isso aí foi um fato? Não, isso aí é lenda, uma criação de um evangelista. Pilatos encaminhando Jesus a Herodes. Isso aí está na narrativa lendária feita por quem escreveu o Evangelho de Mateus. Veja no quadro aí. Você encontra no Evangelho de Mateus o texto aí dizendo que Pilatos encaminhou Jesus a Herodes. Você encontra em Mateus? Não. Você encontra isso aí, Pilatos encaminhando Jesus a Herodes? Será que você encontra no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a aparecer? Você encontra isso? Existe isso no Evangelho de Marcos? Pilatos encaminhando Jesus a Herodes? Não. Existe isso aí no Evangelho de Lucas, que foi o terceiro evangelho a ser escrito? Existe isso em Lucas? Sim, existe em Lucas. Em Lucas, e somente no Evangelho de Lucas, o evangelista ali, o escritor, colocou lá essa fantasia aí, Pilatos encaminhando Jesus a Herodes. Isso aí existe somente no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de João, existe isso aí? Pilatos encaminhando Jesus a Herodes? Também não. Entendeu, gente? Aí você pensa assim, peraí, mas se isso aí foi um fato histórico, por que não está nos 4 evangelhos, ou nos outros 3 evangelhos? Por que não está em Marcos, no primeiro evangelho que apareceu? Por que não está em Mateus, hein? Por que não está em João, somente em Lucas? Porque isso aí foi uma decisão do escritor que fez a narrativa em Lucas. Marcos, o primeiro evangelista lá, que não era, o nome dele não era Marcos, ele não colocou isso aí em sua criação. Cada pessoa cria suas narrativas.
quando não são históricas, cada pessoa cria sua narrativa, entendeu? Sem se importar com as narrativas dos outros. Isso aí não é história. É por isso que apenas Lucas inventou isso aí. Isso aí não está em Mateus, não está em Marcos e não está em João. Porque não se trata de um fato que houve, de um fato aí, de um evento real, entendeu? Mas narrativas lendárias criadas por evangelistas, entendeu? É assim. Essas diferenças aí nos 4 evangelhos em relação ao julgamento de Jesus e também em relação à ressurreição de Jesus. A mesma coisa, contradições, erros históricos e ingenuidades. Então vamos lá. Então vamos aí, já que o Evangelho de Lucas, quem escreveu o Evangelho de Lucas inventou isso aí, então vamos analisar essa passagem aí, Pilatos encaminhando Jesus a Herodes. E aí, erros e também ingenuidades. Então vamos lá. Temos aí no quadro Lucas, capítulo 23, e versículos aí principais, 7, 8, 9 e 11. Eu não coloquei o versículo número 10, por causa do espaço no quadro. Mas o versículo 10 apenas diz assim, que os sacerdotes ainda denunciaram Jesus a Pilatos, ainda afirmando que Jesus cometeu outros crimes. Então é isso aí, no versículo 10, entendeu? Não coloquei aí por causa do espaço no quadro. Então vamos ver essa parte aí de Lucas, em que o evangelista inventou isso aí. Pilatos encaminhando Jesus a Herodes. Uma criação somente de Lucas. Vamos ler aí. Vamos lá. Diz assim. Olha o versículo 7 aí. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. É o seguinte, aí na lenda de Lucas, o Pôncio Pilatos, governador romano, sabendo que Jesus era galileu da Galileia, aí diz que ele mandou então Jesus para ser ali interrogado por Herodes, porque Herodes era o tetrarca da Galileia, entendeu? Então Herodes era a pessoa competente para julgar Jesus, já que Jesus era um galileu. Isso é de uma ingenuidade sem fim. Muito bem, mas vamos para frente. E aí, veja, Pôncio Pilatos disse assim, esse Jesus aí é galileu? Então eu vou mandá-lo para Herodes, porque Herodes é o competente para julgar esse Jesus. Aí ele mandou. Aí veja a ingenuidade. O Herodes estava passando uns dias ali em Jerusalém durante a Páscoa, entendeu? Passeando ali, certo? Passeando, dando umas voltas lá. E aí recebeu Jesus e passou a interrogar Jesus. Então veja. E aí veja, estando Herodes, naqueles dias, em Jerusalém, E aí remeteu a ele, a Herodes, remeteu o preso Jesus. E aí veja o versículo número 8. Herodes, olha aí, Herodes, vendo a Jesus, Jesus estava ali, diante de Herodes, preso, para ser interrogado por ele, porque Herodes era o competente para julgar Jesus, já que ele era tetrarca da Galileia e Jesus era galileu. Vamos lá, diz assim, Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Veja que texto ingênuo esse aí, gente. Acontece o seguinte, quem escreveu o Evangelho de Lucas foi um cristão. E aí, esse cristão, como os outros,
sempre elogiando a pessoa de Jesus, sempre. E aí colocou que Herodes queria conhecer Jesus, porque porque ele ouvia muitas pessoas falando sobre Jesus. E aí ele queria ver Jesus. Ele se alegrou, ficou muito feliz por ver Jesus. Veja que texto ingênuo. E aí diz que ele esperava que Jesus fizesse algum sinalzinho ali diante dele, que Jesus multiplicasse uns pãezinhos, talvez multiplicasse peixes, talvez ali que Jesus diante dele transformasse água em vinho. Veja que ingenuidade, gente, o texto. É muito ingênuo, cheio de erros e de ingenuidades. Muito bem, então Herodes estava ali, vendo a Jesus. Ficou muito feliz, porque ele ouviu as pessoas falarem sobre Jesus. E aí ele esperou que Jesus fizesse algum sinal. Veja agora o versículo 9. Diz assim: e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Então veja, aí o Herodes passou a interrogar Jesus. Viu aí? Jesus, na lenda de Lucas, ele passou por 2 interrogatórios. 2. Ele foi interrogado por Herodes e por Pôncio Pilatos. Por favor, não ria, que você está atrapalhando minha explicação aqui. Por favor. Então veja, na lenda de Lucas, Jesus foi interrogado por 2 autoridades, por Pôncio Pilatos e por Herodes. Já nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, Jesus só foi interrogado por Pôncio Pilatos. Entendeu? Não ria, porque você atrapalha minha explicação aqui. É o mínimo que eu lhe peço. Muito bem, então veja aí, versículo 9. Pilatos aí, de muitos modos, interrogou Jesus. Fazia perguntas a Jesus, né? Fazia perguntas a Jesus, para que Jesus revelasse o crime. E aí diz, Jesus, porém, nada lhe respondia. O silêncio de Jesus, porque Jesus realmente dizia que era o Filho de Deus, que desceria dos céus com os anjos tocando trombetas para julgar o povo da época. Jesus dizia isso, que era o Filho de Deus, o Rei dos judeus. E isso, na época, era crime de blasfêmia. Só que Jesus aí não respondeu, ficou aí calado. Veja, e de muitos modos Herodes interrogava a Jesus, e Jesus, porém, nada respondeu. É a mesma coisa que acontece hoje. Quando uma pessoa vai ser ouvida por um juiz, o juiz pergunta, a pessoa não diz nada. Porque se ela disser, vai complicar mais ainda a situação. Então, a pessoa acusada, ela mente e às vezes ela fica em silêncio. Porque se ela abrir a boca, ela vai entregar o crime. A mesma coisa aí, ó. Jesus diante de Herodes. Então, na lenda de Lucas, não ria. Jesus foi interrogado por 2 autoridades, Herodes e Pôncio Pilatos. Nos outros evangelhos, apenas por Pôncio Pilatos. Por que isso, gente? Porque não foi um fato. Isso é uma criação de escritores cristãos. Eles escreviam naquela época qualquer fantasia que eles quisessem, eles tinham esse direito. Entendeu? Então vamos ler aí o último versículo, número 11. Diz assim: mas Herodes, veja aí, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, com os guardas, tratou Jesus com desprezo, o Herodes também. E escarnecendo de Jesus, ele colocou aí, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Ou seja, Herodes, após interrogar Jesus, que era a autoridade competente para interrogar Jesus,
interrogou, Jesus nada disse e ele devolveu para o Pôncio Pilatos, que não era competente para julgar Jesus. Veja aí o que é o texto ingênuo. Duas autoridades interrogando aí. O Pôncio Pilatos mandou Jesus para Herodes porque não era competente para julgar Jesus. E agora aí, Jesus voltou para Pôncio Pilatos, que passou a ser competente para julgar Jesus. Entendeu, gente? Então, na lenda de Lucas, Jesus foi interrogado por duas autoridades, Pôncio Pilatos e Herodes. Já nos outros evangelhos, não. Jesus só foi ouvido, interrogado por Pôncio Pilatos. Viu aí, gente? Isso aí é o que eu repito aqui. Isso aí são lendas. Lendas criadas por evangelistas. E quando uma pessoa cria uma lenda, inventa uma história, ela coloca o que ela quiser ali. Vimos no vídeo anterior que Pilatos lava as mãos somente no Evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos, não. Por quê? Porque são lendas criadas por evangelistas. Não foi um fato, entendeu? Não é um evento histórico. É por isso que dá as diferenças aí, ó. 3 evangelistas aí, ó. 3 lá no vídeo anterior. 3 não colocaram ali Pilatos lavando as mãos. Apenas um. Aqui, agora, a mesma coisa. Apenas um colocou aí Jesus sendo ouvido também por Herodes. Os outros 3 não. Porque isso aí não foi um fato que aconteceu, mas uma criação aí. E na criação existe a liberdade. Você cria um texto do jeito que você quiser, de acordo com sua imaginação. Então, para hoje, mais essa explicação, gente. É o que eu sempre digo aqui, não é? Ali no Novo Testamento você tem textos lendários. Ali jamais alguém ressuscitou, e a ressurreição de Jesus está também nos 4 evangelhos, diferentes, cheia de erros, porque também são criações humanas. A ressurreição de Jesus. Jamais no planeta Terra alguém ressuscitou. Ressurreição, repito, aparece em livros de terror, em filmes de terror e também em livros religiosos. A Bíblia é um conjunto de livros religiosos. Assim, ressurreição está lá. Não só no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também no Novo Testamento, textos cristãos. Então, para hoje é isso aí. Essa observação. Pôncio Pilatos enviando Jesus a Herodes. Isso jamais aconteceu. É apenas uma criação do escritor que escreveu aí o Evangelho de Lucas. Ele colocou isso aí em seu Evangelho, porque isso aí não é fato. O Evangelho de Marcos, o primeiro a aparecer, não colocou isso aí. Mateus e Lucas copiaram muitas coisas, muitas lendas que estão em Marcos, entendeu? Quem escreveu Mateus e escreveu Lucas copiou muitas coisas de Marcos e também aumentou, certinho? E quem escreveu o Evangelho de João, pior ainda, aumentou mais ainda aí a fantasia. O Evangelho de João, ele é muito diferente dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas.